Mas, a partir da década de 50, surge uma força muito maior contra a igreja, que é o Império Romano, não é? Lembrem que o Império Romano, dos preceitos que eles pregavam é que eles queriam adoração ao imperador. A figura do imperador deveria ser adorada como um deus. E os cristãos se recusavam a fazer isso. Então, começou-se um processo de perseguição. E é nesse período, né, de intensificação da perseguição aos cristãos, década de 50 e década de 60, não é? Onde Nero subiu ao poder em 54, no ano de 54, e no ano de 64 ele toca fogo em Roma e bota a culpa nos cristãos. E aí começa realmente um período ferrenho de perseguição aos cristãos, e a gente conhece um pouco desse relato. Então é nesse contexto que Tiago, Pedro e Judas, principalmente, escrevem suas epístolas. E o objetivo era fortalecer a fé dos cristãos, né, diante das perseguições que estavam se intensificando, e exortar, não é, porque haviam dois perigos, um externo, a perseguição externa, e havia também uma outra perseguição que talvez fosse mais perigosa, que a gente vai falar hoje, que é a perseguição interna, não é? Tem um pastor que eu ouço sempre, e ele diz assim: o maior perigo da igreja, muitas vezes não é a perseguição externa, porque na perseguição externa a igreja se une, não é? Busca, tem um alvo em comum, está sofrendo do mesmo mal. O problema os problemas internos, tá? As falsas doutrinas, os falsos pastores, não é, que minam a igreja de dentro para fora. E na medida que isso acontece, aí sim a igreja ela sofre abalo, tá? Então a gente vai falar um pouco disso, e é exatamente desse ponto que Pedro, na sua segunda epístola, ele trata. Ele diz o seguinte: a primeira epístola de Pedro trata do perigo fora da igreja, as perseguições. A segunda epístola de Pedro trata do perigo interno, que é a falsa doutrina. A primeira epístola foi escrita para animar, né, o povo cristão diante das perseguições e se manter firme. A segunda é para advertir. O tema da segunda carta de Pedro pode ser resumido: é um conhecimento completo de Cristo, é uma fortaleza contra a falsa doutrina e a vida impura. Tá. Ainda estou aprendendo tá? Eu voltei. Tá? A autoria, né, é do apóstolo Pedro, né? Essa segunda epístola, ela tem uma linguagem mais simples, né? Na primeira epístola, Pedro teve a ajuda para escrever, na segunda ele escreve de próprio punho e tem uma linguagem mais direta. Provavelmente lá pelo ano 67 depois de Cristo, né, já havia a perseguição já tinha se intensificado. 64 é o ano que Nero toca fogo lá em Roma. Então tinha um momento de muita perseguição. O propósito da segunda epístola, ela foi escrita com um propósito diferente da primeira, o qual eu já referi. A primeira foi delineada para animar e fortalecer os cristãos, e o segundo advertir contra a apostasia dos líderes da igreja. Então vamos percorrer aqui um pouquinho do que trata a segunda epístola de Pedro, tá? Pedro começa chamando os cristãos, tem que olhar para cá, alertando os cristãos a necessidade de se fortalecer em fé, de crescer, de progredir, não é? E crescer no conhecimento da palavra de Deus, e com isso se fortalecer. Tem esse segundo versículo, esse versículo em 2 Pedro 1,5: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé e a virtude a ciência. Então é tarefa nossa enquanto cristãos, não é nos dedicarmos ao nosso crescimento espiritual, ao nosso fortalecimento espiritual. Se nós não fizermos isso, como ressaltou a nossa irmã agora há pouco, não é, nós estamos muito sujeitos aí ao engano, nós estamos muito sujeitos a largar a mão do arado e voltar atrás,
porque o processo, né, de santificação é um processo constante de conhecimento da palavra de Deus e de vivência da palavra de Deus. Então Pedro exorta aqui algumas características que nós cristãos devemos ter, tá? Diligência, tá? Sabermos discernir e sabermos fazer escolhas, tá? Fé, virtude e ciência. Ciência pode ser entendido como conhecimento da palavra de Deus. Então, é dessa forma, diante das dificuldades, diante dos momentos críticos, é que o cristão deve responder. Ele deve responder buscando se consolidar na palavra de Deus, buscar conhecimento, fortalecer a sua fé, porque dessa forma ele tem condições de lidar com as adversidades. Do contrário, ele está sujeito, digamos, aos ventos, né, e seguir uma direção que lá na frente, né, vai ter o seu preço. Cada qualidade é considerada uma espécie de camada em que nutre a qualidade seguinte. Tá? A existência abundante dessas coisas leva o crente à frutuosa atividade em Cristo, porém a ausência dessas coisas leva à cegueira espiritual. Então, o crente, uma vez conhecedor, uma vez convertido a Cristo, ele precisa sim continuar num processo constante de amadurecimento para poder lidar com as adversidades. Tá? E aqui está o coração da segunda epístola de Pedro, é a questão dos falsos profetas. Já naquela época, né, a igreja nascendo, a igreja surgindo, a figura dos falsos profetas já estava. E aí eu lembro do que nós falamos na aula passada, né? Hoje nós temos a Bíblia toda organizadinho em livros, capítulos, versículos, disponível para que a gente possa, graças a Deus ainda temos liberdade, né, de ler e aprender da Bíblia livremente, como nós estamos fazendo aqui. Em alguns países isso não é permitido. Mas naquele momento não existia uma igreja estruturada, não é? Com a palavra disponível. Então, muitos aprenderam e se converteram a partir de terem testemunhado a vida de Cristo, depois testemunharam a vida e os ensinos dos apóstolos, mas eu diria assim, o conhecimento da palavra era muito rarefeito, né? Se tinha pouco acesso, e daí dava margem para o surgimento de pessoas que do seu próprio entendimento queriam se colocar como mestres e pastores, né? Explorando a fé dos irmãos que, não é, animados, né, por conhecer a história de Cristo, se deixavam muitas vezes. Então, na história de Israel, muitos falsos profetas surgiram. Nosso Senhor também advertiu contra os falsos profetas, e Pedro confirma agora tais advertências. Peguem, por favor, aí a Bíblia de vocês, seja a Bíblia física, seja no celular. Vamos ler aqui o que diz o capítulo 2, versículo 1 e 2 da Epístola de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. Eu vou ler aqui, que o nosso tempo é mais rápido hoje. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Tá. Versículo 3. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Tá. Então, Pedro escreve isso no início da história da igreja, né? Mas como a Bíblia sempre é uma palavra atual, não é? Nada mais atual do que essa palavra para o dia de hoje, né? Para os dias atuais. Então, o uso da palavra de Deus em vão, não se deve usar a palavra de Deus em vão, o nome de Deus em vão, né? Tem muito disso, quer dizer, você distorce aquilo que verdadeiramente é o Evangelho por algum interesse particular. Infelizmente, é isso que mina a igreja, né? Muitas vezes, todos nós lidamos isso, seja no ambiente de trabalho. Mas tu é crente?
né? Eu sempre lido com isso, né? Mas peraí, esse pessoal aí que, não é, a gente sabe que vive explorando a fé dos irmãos e tudo, está cheio aí, né? Hoje em dia a briga na mídia é grande para mostrar o quanto determinadas lideranças usam a igreja para o seu bem próprio. Isso acaba nos afetando, né? Afetando bota todo mundo no mesmo. O ímpio, né, que não conhece a palavra de Deus e não faz e tem o prazer em escarnecer da igreja, não é? Ele só quer um pezinho para poder falar mal, não é? E aí a gente, enquanto cristão, principalmente pelo nosso testemunho, não é? Principalmente mais do que falar é testemunhar com a nossa própria vida, a gente mostrar que não é bem assim. A palavra de Deus verdadeira, ela faz diferença e transforma a sociedade, não é? E é verdadeiramente o equilíbrio, não é? Em tempos difíceis. Mas a verdade é que os falsos profetas que têm aumentado, não é? Eles minam a igreja de dentro para fora. Em volta deste capítulo tem se travado a controvérsia. Sim, Pedro e Judas vai reforçar isso na carta dele mais adiante. Judas reforça essa visão de Pedro, não é? Da questão das falsas doutrinas como o inimigo principal da igreja, destruindo a igreja de dentro para fora. A parte final deste capítulo, colhe-se que esses falsos mestres já haviam aparecido e estavam agindo na igreja. E como não havia a palavra, digamos, disponível a todos, eles aproveitavam o desconhecimento e colocavam suas próprias ideias, né? Tentavam vender suas próprias ideias enquanto evangelho. Mas Pedro ressalta a questão da esperança dos cristãos, que é verdadeiramente seguir os ensinamentos do Senhor, porque a segunda vinda do Senhor começava a ser ridicularizada, né? Jesus, não é, na sua ascensão aos céus, ele promete que voltará, ele vai preparar morada e volta para nos buscar. Então havia uma grande expectativa, mas isso já tinha se passado 30 anos, não é? Cristo é crucificado com 33 e já se está na década de 60 lá. Então aquela mensagem que era viva e forte nos primeiros anos, na primeira década, diante da perseguição, os cristãos começavam a esmurecer. Muita gente passava a duvidar da promessa de Jesus. Não é? Como um Deus, vendo todo esse sofrimento, toda essa perseguição que o povo passa, por que ele não volta e não tira o seu povo, não é, desta situação em que se encontra? E Pedro, não é, Pedro combatia isso através da sua palavra. Vamos ver lá o 2 Pedro 3, de 9 e 10. Então, a tarefa dos apóstolos, quando escrevem essas cartas, é exortar o povo a não se esquecer da promessa, não é? Porque a briga era ferrenha, a perseguição intensa. E aí os cristãos, não solidificados na sua fé, não maduros, muitos abandonavam, né? Mas Pedro ressalta aqui, no capítulo 3, versículo 9 e 10. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nele existem serão atingidas. Então, é tarefa de Pedro, não é, como uma das colunas da igreja, lembrar sempre as promessas de Jesus e exortar os crentes a se manterem firmes. E essa não é a nossa esperança também. Então, Deus tem a sua perfeição, né? Tudo está planejado. E ele mesmo, Jesus, quando perguntaram para Jesus quando aconteceria, né, a sua volta e o seu reino, e ele mesmo respondeu que não cabia a ninguém, né? Só a Deus. Então, os planos de Deus estão se realizando até hoje, né? Nós somos partes desse plano. Pensem vocês, né?
Quer dizer, quantos foram alcançados de lá para cá e quantos ainda precisam ser alcançados para que efetivamente essa promessa, Deus já sabe quando vai ocorrer, nós não sabemos. Então a nossa tarefa é estar de prontidão, pronto, né? Porque ele vem como um ladrão, ninguém espera um ladrão, né? E ele vem como um ladrão no momento, e nós precisamos estar preparados, e é isso que Pedro alerta. 40 anos depois da crucificação de Cristo, Pedro está alertando isso, tá? E ajudando os cristãos a se fortalecer na fé. A esperança dos cristãos. Esta demora tem sua razão de ser no caráter e no propósito de Deus. Qualquer aparente demora deve-se antes interpretar como oriunda de compaixão misericordiosa. Quem é que Deus ainda quer alcançar? Quem é que ainda está nos planos de Deus e que ainda não foi alcançado para que se complete essa promessa? Sua demora é mais uma oportunidade de salvação e não um sinal de esquecimento. Amém? Então, Pedro alerta o povo, exorta o povo para se manter firme de pé, caminhando na direção daquilo que o nosso Senhor Jesus apontou em seu Evangelho. Tá? Então é tarefa nossa se manter essa postura de vida. Tá? Então, na primeira epístola, Pedro trata da perseguição externa à igreja, do crescimento da perseguição e a necessidade do crente se manter firme. Nessa segunda epístola, ele alerta para a necessidade de nós conhecermos a palavra de Deus, para que a gente não deixe ser enganado pelos falsos mestres, pelas falsas doutrinas. Amém? Bom, então nós passamos aqui para as epístolas de João, primeira, segunda e terceira epístola de João. Tá? O apóstolo João, né, ele tem uma característica própria na sua escrita, né? Eu sempre digo que quem lê lá aquele primeiro capítulo do Evangelho de João, né, para mim aquilo é pura poesia, né? A forma como ele apresenta o nosso Senhor e Salvador, para mim aquele primeiro capítulo é pura poesia. No princípio era o Verbo, né? E o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Então ele tem uma forma poética de escrever, uma forma, digamos assim, amável sempre. Ele expõe a palavra, ele expõe a pessoa de Cristo de uma forma diferente dos outros apóstolos, né? Ele tem uma sensibilidade que os outros não têm, não é? O Evangelho de João expõe atos e as palavras que provam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Já a primeira epístola escrita por ele expõe os atos e as palavras obrigatórios daqueles que creem na verdade. Então, se você conhece a verdade, né, de que forma você deve conduzir sua vida? O Evangelho trata dos fundamentos da fé cristã. A epístola foi escrita como um fundamento de segurança em Cristo. É uma carta afetuosa de um pai espiritual aos seus filhos na fé, na qual ele exorta a cultivar a piedade prática que produz a união perfeita com Deus e a evitar a forma de religião em que a vida não corresponde à profissão. Tá? Ele exorta a igreja sempre à comunhão. Tá? Ele exorta sempre a igreja à comunhão, de viverem com irmãos. Tá? A autoria, não é, e a data corresponde a um período pós, não é, as outras epístolas, né? Nós sabemos que o apóstolo João, ele viveu e foi o único que não foi morto por perseguição de uma forma dolorosa, não é? Deus tinha um plano diferente para ele, então ele viveu muito, tá? Então ele escreveu por volta do ano 90 depois de Cristo as suas epístolas. Quem era João, né? João era irmão de Tiago e filho de Zebedeu. Esse versículo, Mateus 4, 21, ele relata como foi que Cristo encontrou Tiago e o seu irmão João na praia, né? E aí tem um aspecto, a gente sempre gosta de repetir que Deus é perfeito, né? E realmente ele é, mas a perfeição de Deus, ele se manifesta nos detalhes.
Por que eu digo isso? Diz assim, olha, vamos olhar a história de quem era Paulo, né? Vamos usar 3 figuras e comparar como é que Deus tem a sua perfeição. Paulo, ele na sua profissão, ele fazia tendas, correto? Paulo era um fazedor de tendas, a profissão dele era fazer tenda. Nessa época era hábito, né? E até hoje ainda tem algumas famílias que têm uma vida itinerante, então monta a sua tenda, depois muda para um outro lugar. Então Paulo era um fazedor de tendas, e na sua história com Cristo, Paulo passa a ser um fundador de igrejas, né? O grande missionário cristão é Paulo. Paulo, a tarefa dele era expandir a igreja. A missão que Deus delegou a ele, principalmente junto aos gentios, foi fazer crescer a sua obra. Então Paulo era um missionário, um apóstolo, fundador de igrejas, e criou as várias igrejas, né? Já Pedro era um pescador. Pedro, ele tinha a tarefa, né? Na sua profissão, a tarefa era pegar os peixes e trazer para o seu alimento. Então Pedro, depois de convertido, ele foi um dos grandes responsáveis, né? A Atos dos Apóstolos relata que depois, de batizado pelo Espírito Santo, ele fez uma primeira pregação, 3.000 pessoas aceitaram Jesus naquele momento, se converteram ao Evangelho, e depois ele continuou esse seu trabalho como um pescador de almas. E João? João Jesus encontra ele consertando rede na praia. João era um consertador. João tinha a tarefa, não é diferente dos outros. A tarefa de João era ensinar e consertar e ajudar a igreja internamente a conhecer a Jesus e, pelo amor de Jesus, serem curados. João tinha essa tarefa, não é? Ele era um cuidador. Ele era um cuidador da igreja. A forma como ele escreve o Evangelho, a forma como ele escreve as suas epístolas, ele sempre trata com amor. Ele sempre trata a igreja, não é? Ele procura cuidar da igreja. As palavras, ele é cuidadoso nas palavras. Nessa epístola, por exemplo, ele usa muito a palavra filhinhos. Filhinhos, não é? E muito, por quê? Porque era a preocupação dele, tá? E eu interpreto dessa forma. Existem vários perfis sempre dentro de uma igreja. Cada um tem seu papel, não é? E que nós possamos ter Joões que ajudem a curar a igreja, a cuidar, a observar coisas que outros têm uma outra tarefa. Então, a perfeição da obra de Deus, ela está nisso, em que existem vários perfis. E todos precisam, ser valorizados, e todos precisam, são úteis para o crescimento da sua obra. Então, a perfeição de Deus está até na escolha das pessoas e da profissão. Aproveitou um potencial que cada um já tinha, né? Interessante essa questão. Então, deixa eu pular aqui. Tá, aqui só para os irmãos aqui, né? Então, João é responsável. João escreveu, além do seu evangelho, não é, que tem os 3 evangelhos sinóticos, que tem, digamos, uma estrutura parecida, e muito do que se encontra num se encontra no outro, por isso que são evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas. E João tem o seu evangelho que é diferente, não é considerado o evangelho sinótico, tá? Mas ele é responsável por escrever o Evangelho, o relato da vida de Cristo, né? E essas 3 epístolas de que nós estamos tratando, e depois ele vai, cativo, né? na ilha de Patmos, ele é revelado, é escolhido para a revelação. Ele que escreve o Apocalipse, né? Ou revelação de Deus para os últimos tempos. Então, o apóstolo João, ele tem esses livros dentro do Novo Testamento. João também procura, nessa epístola, combater as falsas doutrinas, o gnosticismo, que pregava naquele momento a importância do conhecimento, e não o conhecimento da palavra de Deus, mas o conhecimento humano. Então, muitos falsos pastores, falsos crentes,
né, tentavam misturar, né, já estavam dentro das igrejas e tentavam acrescentar, não, além do conhecimento do Evangelho, né, nós precisamos dos outros conhecimentos, nós precisamos entender o mundo, precisamos entender a vida a partir de outras perspectivas. Tentava fazer ali uma miscelânea, deixando um pouco o Evangelho como foco principal, mas o conhecimento humano, daqueles que se diziam conhecedores, não é? E essa filosofia, essa falsa filosofia, crescia e afastava muitos novos crentes da igreja. Então esse é o perigo de você não estar solidificado na fé, de você não buscar conhecimento, não é? Vem alguém inteligente, vem alguém com uma capacidade de oratória, vem alguém com com um discurso muito bem elaborado e muitas vezes acaba desviando o crente da sua fé. Então é preciso que a gente esteja, não é, buscando sempre o conhecimento da palavra de Deus, para que a gente saiba diferenciar, dizer, opa, peraí, até aí estava falando bem, mas daqui começou falar de umas coisas que né, o Espírito Santo aqui, que habita em mim, está me alertando que isso não é bem por aí, tá? Então, desde essa época, não é, já havia as falsas doutrinas minando a igreja internamente, e esse era o inimigo que os apóstolos tentavam combater, tá? Não tem, no conteúdo não tem saudações a qualquer alusões pessoais, tem mais a natureza de uma dissertação sobre a crença e o desvero dos crentes. Frequentemente a repetição da palavra amor e a expressão filhinhos. João era um cuidador da igreja. Alguns aspectos, né, uma divisão, eu coloquei isso na aula passada. Se você dependendo da edição da Bíblia, tem diferentes divisões, não é? Algumas divisões diferentes e também alguns títulos diferentes, mas a gente tem um entendimento geral a respeito. Do versículo 1 até 2:17, né, João fala das condições para a comunhão com Deus. Não é? Ele explica a palavra de Deus, ele explica o princípio, não é, da fé cristã. E dessa forma, se nós buscarmos nós teremos comunhão com Deus. A mensagem desta epístola foi proclamada a fim de que possam gozar da comunhão com aqueles que proclamam. João passa a deduzir a natureza de Deus e as condições dessa comunhão. Tá? Depois ele fala dos obstáculos à comunhão. Tá? E alerta aqui, a alegação de estarmos em comunhão com Ele enquanto andamos nas trevas. Vamos olhar esse versículo aqui. Primeira epístola de João 1, 6 e 7. Vamos ver lá o que é que João está dizendo. 1, 6 e 7. Diz assim, ó, importante. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tá? Não temos como enganar Deus, né? Precisamos andar na luz para ter comunhão, não é, entre irmãos e termos comunhão com Deus. Vou adiantar aqui. Ele alerta para o anticristo e a figura dos diferentes anticristos. O termo anticristo significa um rival que é contra o nome e as prerrogativas de Cristo. E diz o seguinte, ó, muitos se têm feito anticristos, tá? Muitos que distorcem a fé verdadeira, distorcem os ensinamentos de Jesus, têm se feito anticristo, né? Infelizmente, essa é uma realidade cada vez mais acentuada hoje. Mas há uma diferença entre aqueles que seguem e são influenciados pelo inimigo com aqueles que são filhos de Deus. Então, vamos ler aqui 1 João 3:1. 1 João 3:1. Deus é Pai e Santo e seus filhos também são santos. Vamos lá, João 3:1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus,
e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Aqueles que não conhecem a Cristo, não nos conhecem também, não sabem a razão da nossa fé. Tá? E nós, filhos de Deus, são aqueles que demonstram a qualidade de caráter iguais às dele. Estes demonstram que nasceram do céu. Tá? Então a nossa tarefa é desenvolver, ou deixar o Espírito Santo desenvolver em nós o caráter de Cristo. Tá? E aí, muitas vezes é uma batalha, né? Porque a gente tem muitos hábitos, nós somos condicionados, né, pelas experiências de vidas que a gente tem. E muitas vezes, né, para nos tornarmos nova criatura, a gente tem que passar por certos hábitos que estão arraigados em nós. E é preciso que isso seja feito, porque para sermos cristãos, nós temos que caminhar na direção de imitar a Cristo, né? Deixar o caráter de Cristo se desenvolver em nós, os frutos do Espírito, né? Os frutos do Espírito precisam ser manifestados em nossas vidas para que nós possamos, serem verdadeiramente chamados filhos. E aí é uma jornada, né? É uma jornada que muitas vezes a gente dá passos atrás, né? A nossa humanidade muitas vezes nos faz tropeçar, mas glória a Deus que sempre nos dá a segunda chance, a terceira chance, mas é preciso efetivamente adquirir maturidade, né? A partir do momento que eu conheço a palavra de Deus, e que já errei e já falhei, eu tenho que combater isso. E muitas vezes isso envolve eu não me botar numa situação de risco. Tá? Olha, se eu tenho problemas com bebida, eu não vou me botar numa situação em que a bebida vai ser uma tentação para mim. Se eu tenho problemas, sei lá, uma coisa comum hoje em dia, pornografia, eu não vou me colocar numa posição em que isso vai me tentar, e eu sei que isso já me derrubou, não é, algumas vezes na vida. Então, é preciso caminhar, é preciso evoluir, é preciso buscar a santidade em Cristo. Então, essa é a nossa tarefa, enquanto cristãos, é deixarmos nos moldar, não é, pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Tá? A segunda e a terceira epístola de João, elas são as cartas mais rápidas, digamos assim, mais curtas da Bíblia, não é, do Novo Testamento. A segunda epístola de João, ela tem o propósito de prevenir peguem aí, por favor, da Bíblia de vocês e deem uma olhada. A segunda epístola de João aqui na minha Bíblia, elas cabem numa página. Tá? Então, se vocês olharem e dizem assim, olha, eu estou no desafio de ler, não é, a palavra de Deus, comecem pelos livros menores. Não é? Aí você se anima, lê primeiro um curtinho, lê um segundo, e aí continua no pique de ler. Então, uma boa sugestão é começar a ler as cartas. Tá? Então, aqui, João, não é, brevemente, o objetivo, ele escreve para prevenir uma bondosa senhora a respeito da hospedagem de alguns falsos mestres. Tá? Essa senhora pode ser uma senhora mesmo, uma pessoa física, ou pode ser uma igreja. Né? O que mais se defende era que no começo da igreja cristã, as igrejas funcionavam nas casas. Então tinha uma senhora que tinha aberto a sua casa para um núcleo, né, que se tornou uma igreja mais à frente, e ela alertava, porque muitos falsos profetas, falsos pastores, saíam em peregrinação, né, digamos, para propagar a palavra de Deus, mas muitos deles eram falsos pastores. Então, aqui João alerta de que é preciso ser atento a esses falsos mestres, que muitas vezes ele diz o seguinte, se ficar mais de 3 dias hospedado, tenha certeza que não é da parte de Deus, porque queria se aproveitar da boa vontade, né? O alimento, o abrigo. Então, João escreve no sentido de alertar, né, para os falsos profetas. O título descrevia não simplesmente a idade. João não assina essa carta, nem essa nem a seguinte.
ele escreve apenas como o presbítero, ele se apresenta como o presbítero. O título não descrevia a idade, mas a posição de ofício. É evidente que ele era conhecido desse modo. Ele não tinha dúvida de que eles identificariam imediatamente por esse título e dar testemunho da tua autoridade reconhecida. Então, até a própria forma como ele escreve, ele não precisou assinar, talvez por uma carta curta com objetivo mais direto, ele não se apresenta com o seu nome, mas se coloca como o presbítero. Do que trata a segunda epístola de João? João gosta muito da palavra verdade, né? João usa muito a palavra verdade. Lá no Evangelho, acho que 14:6, ele diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então, nos escritos de João, ele repete muito algumas das palavras, e uma delas é a verdade. Tá? É a palavra favorita de João. Verdade aparece 5 vezes nessa curta epístola. Tá? Essa palavra é usada em 3 sentidos: como base do ensino cristão, Jesus é a verdade, como o próprio Cristo, né? E no sentido de sinceridade. Aí no verso 1, eu não vou pedir para os irmãos olharem, a verdade como fonte de amor, natureza do amor, razão para o amor. Eu vou ler rápido aqui, tá? Esses versículos. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade, que permanece em nós e conosco está sempre. A graça, a misericórdia e a paz faz parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai. Serão conosco em verdade e amor. Então, João, ele ressalta sempre, né? Jesus é a verdade, tá? E a partir dele vem todas as outras qualidades que o cristão deva desenvolver. Já a terceira epístola, tá? Aparecem 3 personagens. É uma carta de meia página, né? E aparecem 3 personagens, tá? Aparece Gaio, Diótrefes e Demétrio, tá? Então, ele escreve a Gaio, tá? Para agradecer os serviços prestados e agradecer a postura de vida, o testemunho de Gaio. Tá? É uma carta pessoal do presbítero a seu amigo Gaio, a quem saúda calorosamente, com quem se congratula por sua bem conhecida hospitalidade. Muitos dos cristãos dedicavam suas vidas na evangelização itinerante, sem salário ou recompensa, e dependiam da hospitalidade dos cristãos. Tá? São 3 personagens nessa epístola. Tá? Gaio, tá? Homem de bom testemunho, homem bondoso, cheio de caridade, homem hospitaleiro, ou seja, um verdadeiro cristão. Mas havia também, João alerta para figuras como Diótrefes, que era provavelmente um dos falsos mestres arrogantes que João se refere na sua primeira epístola. No caráter e na conduta, ele era inteiramente diferente de Gaio. Diótrefes é visto como alguém que se ama, que ama a si próprio, mais do que os outros, e que recusa a acolher os evangelistas. Tá? Queria ser o principal, não hospitaleiro, homem de mau testemunho, homem de palavras maliciosas, homem que influencia outros. Provavelmente escondeu uma das cartas enviadas por João. Então, Diótrefes era a figura do falso crente. Tá? Mesmo sendo liderança na igreja, onde Gaio era o líder, fazia parte, mas ele defendia seus próprios interesses. Tá? E também aparece, por último, a figura de Demétrio, tá? Onde é dito apenas o seguinte, homem de bom testemunho. Então, temos muitos, né? Dentro da igreja, graças a Deus, nós temos muitos como Demétrio, homem de bom testemunho. Pessoas que a gente percebe efetivamente o coração aberto para fazer a obra de Deus e para contribuir com a obra de Deus e para se deixar efetivamente moldar
segundo o Espírito Santo. Então, essa epístola de João caracteriza diferentes personagens que podem existir dentro de uma mesma congregação e que não é preciso observar e é preciso combater, não é, essas pessoas que não têm a palavra de Deus ou não têm o Evangelho como norte, não é? Tem alguns interesses, não é, mais particulares. E para finalizar, falar da epístola de Judas. Judas era o outro meio-irmão de Jesus, né? Lembremos lá, nós falamos isso na aula passada. Maria, não é, concebeu Jesus, a Virgem, né, enquanto Virgem concebeu Jesus pelo Espírito Santo, mas ela teve sua vida com José depois, e teve outros filhos e filhas, não é? E dor desses filhos, e eu comentei também, que durante a vida terrena de Jesus, esses irmãos, eles não aceitavam e não acreditavam na divindade de Jesus. Diz assim, como? Alguém que nasceu da mesma mãe, e segundo no entendimento deles, do mesmo pai, cresceu junto comigo, eu vejo as falhas dele, eu vejo, não é? Sim, Jesus é perfeito, né? Mas eu vejo as atitudes dele, cresceu no mesmo ambiente. Como é que ele pode se arvorar, ser chamado de Deus, né? Então, durante a vida terrena de Jesus, o convívio com os irmãos, não era, eles não o reconheciam, não é? E tanto Tiago quanto Judas, após a morte, na ressurreição de Jesus, é que eles efetivamente se convertem a ele. E na medida em que se convertem, né, tudo passou a fazer sentido na vida deles. Eles provavelmente começaram, a Bíblia não diz isso, né, mas começaram a lembrar de toda a vida de Jesus ao lado deles e aí começaram a entender realmente que ele era diferente, não é? E reconhecem ele como Senhor e Salvador e se tornam referências na igreja, né? Tiago escreve a sua epístola, a primeira das epístolas gerais, e Judas escreve essa epístola aí também para poder defender a verdade do Evangelho, tá? Lá pelo ano 70, ele escreve lá pelo ano 70. Uma das características de Judas, né? A partir do momento em que ele se converte, ele identifica-se, assim como Tiago, como servo de Cristo, servo do meio-irmão dele, né? Que beleza isso, né? Então, ele não se apresenta, tanto ele quanto Tiago, não se apresenta nas cartas, não usam, digamos, do título deles, né? Eles efetivamente reconhecem que o Cristo era, a natureza de Cristo era muito superior à natureza humana de cada um. Eles reconhecem a Jesus como Senhor e se colocam dessa forma, ou seja, se tornaram pessoas humildes. A conversão deles os tornou humildes. Eles não usavam do fato de serem, né, irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus, tá? De alguma forma, não tiravam vantagem de nenhuma forma, pelo contrário, né? Se colocavam de forma humilde em meio à sua igreja, tá? No versículo 3 da epístola de Judas, ele começa a escrever e dá o entendimento de que ele pretendia escrever um tratado sobre salvação. Mas quando foi constrangido pelo Espírito Santo a mudar o tema, Judas então passou a escrever a defesa veemente do padrão moral da igreja da fé cristã. Então, assim como Tiago, assim como Pedro, assim como João, Judas exorta a igreja à santidade, tá? Para poder lidar com as adversidades da vida. Se você não caminhar na direção da santidade, você não terá forças para lidar com as adversidades da vida. Essa é a mensagem dessas epístolas, no geral, tá? É preciso ser guardado por Deus. Foi escrito aos que são chamados, amados, conservados em Cristo e conservados por Cristo.
Nos versículos 3 e 4 está relatado que ele pretendia escrever sobre um outro assunto, mas foi constrangido a mudar do tema salvação para falar sobre a conduta do cristão. Tá? Aqui fala do abandono da fé e a punição, e a exortação dos santos e a soberania de Deus. Aqui vale a pena a gente dar uma olhada. Eu queria que vocês pegassem Judas, nos versículos 12, 13 e 16, só para a gente encerrar aqui. 12, 13 e 16. Vamos ver o que é que diz lá. Tá tranquilo? Eu estou pensando que eu estou... Tá. Aqueles que abandonam a fé. Versículo 12. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos destas desprovidas, duplamente mortos, desarraigados. Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Versículo 16. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Tá? Então, Judas é mais direto, né? Judas tem uma linguagem mais... aponta mesmo o dedo na ferida. A exortação aos santos e a soberania de Deus. Vamos lá para versículo 21 e 23. O outro lado, né? Versículo 21. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quando a outros, sede também compassivos, em temor, detestando até a roupa... Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, Judas aqui também nos alerta, né, a sermos piedosos. Né? É preciso o cristão ser piedoso, ter sensibilidade para com o irmão que falha, tá? E ajudá-lo no crescimento da sua fé. Essa é a tarefa. Existem aqueles que seguem aos seus próprios interesses. Né? Esses devem ser combatidos. Mas existem aqueles que falham, muitas vezes porque estão iniciando a caminhada, o Espírito Santo ainda não completou a obra na vida deles, eles estão em processo de crescimento, não é? E aí Judas, nesse trecho, ele exorta aqueles que são mais fortes na fé a serem piedosos, a terem compaixão para com seu irmão e ajude ele no crescimento. Tá? Então, acho que é esse o último. Guardados no amor de Deus, no versículo 20 a 23, eu já li, tá? O amor é tudo. Como devemos proceder, né? Devemos ser piedosos, devemos ajudar os irmãos, edificando, orando, conservando, olhando, tendo compaixão e ajudando na caminhada de salvação, tá? Guardados de tropeçar, né? E nos livra dos tropeços. Então, Judas, tá? Ele orienta fortemente a igreja. Eles percebem, né? Os apóstolos, vamos lá, não é? Cristo, aos 33 anos, foi crucificado. Os apóstolos já estavam lá na década de 70 anos. Muita perseguição à igreja. E eles sabem que, como líderes da igreja, eles são os alvos, né, da perseguição. E muitos deles, como é o caso de Pedro, Deus já revelou que daqui a pouco ele vai colher ele, tá? E esses apóstolos, cientes disso, eles sabem da necessidade de deixar
novos líderes. Ele sabe da necessidade de preparar a igreja para quando eles não estiverem mais lá, tá? E eles, todos eles, nessas epístolas que eles escrevem, eles exortam a igreja à santidade, eles exortam a conhecer a verdade, efetivamente, da palavra de Deus, porque se não fizerem isso, não saberão lidar com as adversidades que só estão aumentando. A perseguição é crescente, tá? E eles sabem que a vida deles já está chegando ao fim, a contribuição deles dentro da obra de Deus já está chegando, e eles escrevem, deixam essas mensagens que até hoje nos alerta e até hoje nos ensinam a como nós devemos proceder enquanto cristãos. Então, que a gente possa, ouvir. Eu recomendo àqueles que ainda não leram, leiam essas epístolas, são curtas, todas elas, e elas nos ajudam muito, não é? E nos alertam assim, como aqueles cristãos perseguidos, mortos, não é, de forma violenta, eles lidavam e eram fortalecidos na fé. E hoje, não é, no ambiente em que a gente vive, talvez com dificuldades, sim, não é, com problemas, sim, porque nós enfrentamos e vivemos numa sociedade, não é, guiada pelo maligno, e a gente não tem jeito de não ser afetado, temos o nosso lado humano. Mas se eles, diante da morte, conseguiram resistir, será que nós não conseguimos? Será que hoje, em que a gente tem a palavra de Deus disponível na nossa casa para nos alimentar, será que nós não conseguimos resistir? Então, essa é a nossa tarefa, né? De firmados na palavra de Deus, não é, sermos testemunha de Jesus e ajudarmos outros irmãos aí que precisam de força nessa caminhada. Amém? Muito obrigado.